Capítulo 114. Lodir era totalmente implacável, lançando-se em seu novo papel da mesma forma que se jogou na cama do príncipe de Pazem. Você não só afofa o pano, Lodira, você tem que limpá-lo bem em todas as superfícies, disse Albaer com severa paciência. Ele pegou um dedo, passou-o sobre o corrimão de mogno e o ergueu contra a luz. Havia claramente manchas de poeira. Veja bem, não está limpo a menos que sua luva esteja, ele disse com uma voz altiva, mas com uma expressão paciente e exageradamente sofrida. Agora faça de novo. Lodira fez o que ele disse, esfregando o pano no corrimão, só para ele então mover o dedo para as ranhuras internas e segurá-lo novamente. Pó, disse ele. Ela fez isso de novo, e de novo, e de novo. Pó, pó, pó. Cada vez que ele dizia isso, ela odiava ainda mais a palavra e se enfurecia. As outras criadas da casa a encaravam com uma mistura de divertimento e desprezo, enquanto a ex-nobre se esforçava para realizar o que, para elas, era uma simples tarefa de rotina. Finalmente, depois de 6 horas seguidas em várias superfícies, ele ergueu o dedo. Limpo, disse ele, acenando lentamente com a cabeça. Ele tirou um pano perfeitamente dobrado do bolso e limpou o dedo enluvado de branco, um aviso do que estava por vir. Agora, por aqui, disse ele, e ela correu atrás dele, levando-a até um pequeno armário onde havia um balde. Pegue a escova, o pano e o balde e siga-me. Ela obedeceu. O balde estava cheio de água, chacoalhava enquanto ela tentava levantá-lo. Precisava das 2 mãos e teve que se arrastar com ele à sua frente, o rosto vermelho pelo esforço. Mas Albaer não diminuiu o passo nem um passo. Agora esfregue. Ele apontou para o chão de pedra frio e irregular quando chegaram à varanda. O espaço entre as pedras, assim como as próprias pedras, pode ficar sujo, não importa se você se suja limpando, o importante é que a propriedade do mestre não fique assim. Lodira pareceu brevemente consternada, mas viu-se refletida no espelho. Você é uma empregada, você não importa mais, ela se lembrou, ajoelhou-se e tirou a escova do bolso, mergulhou-a na água, ignorando a água fria que espirrava nas costas da mão, e começou a esfregar a pedra. Ela ouviu a voz do pai atrás de si e fez o possível para ignorá-la. Ele estava falando com alguém, um homem. Ela achou que reconhecia a voz, mas não conseguia identificá-la. Não é da conta de uma empregada. Ela mordeu o lábio, cerrou o maxilar e esfregou a pedra. Ela sentiu o olhar de alguém atrás dela. Nova empregada? Perguntou a voz familiar. Não muito inteligente, não sabe de nada, mas, talvez ela ainda venha a valer alguma coisa. A resposta de Anton foi tão cruel quanto enigmática. Lodira fechou os olhos com força e escondeu a dor, mas errou o pincel por pouco, depressa, exigiu Albaer com um sussurro apressado. Ela voltou a esfregar e observou os pés do dono da casa e de seu convidado passarem. Se Anton olhou para a filha, ela não percebeu, mas não percebeu, porque ela estava esfregando a sujeira entre as pedras do chão. Já era noite, tarde. Quando Albaer finalmente a dispensou e a mandou de volta para o seu quarto, ela cambaleou até seus aposentos, cambaleou até o quarto, tirou a roupa, instintivamente estendeu a mão para o guarda-roupa em busca de roupas de dormir, apenas para lembrar. Você não tem mais nenhuma. Estava exausta demais para se importar, caiu na cama, indiferente à palha que arranhava sua pele delicada e macia em 1000 lugares, indiferente ao cheiro de trapos no velho saco que servia de travesseiro, e pelo menos a noite estava fresca sem ser fria, então ela não precisava se preocupar com seu cobertor puído. Ela ansiava por cair num sono profundo, abençoado e sem sonhos, por mais cansativo ou não, o dia a perturbava profundamente. Será que eu poderia mandar uma carta para o Raji, pedir para ele fazer alguma coisa, qualquer coisa, talvez, mas ele deixou você voltar aqui, ele não impediu isso, por que ele impediria qualquer outra coisa? Ele sabe quais são suas opções e ainda assim deixou você ir. Ela olhou para o teto que escurecera com a noite e o apagar de sua vela. A quem mais você pode perguntar? Sobela se foi, talvez a elfa, talvez a duquesa? Mas ela se foi com Sobela, mas, bem, talvez se ela sobreviver. Ela não está presa a ninguém agora? Ela é gentil com Kaiji, talvez seja gentil com você também? Então, pelo menos você estaria em paz, você não teria que ver. Anton, ela olhou para a escuridão, seu pai estava lá em cima, dormindo em uma cama quentinha.
provavelmente com uma criada quentinha, puritanas ou não, a portas fechadas e longe do julgamento, puritanas se tornavam libertinas. Não custa nada enviar uma carta. Talvez a duquesa acredite quando você diz que não assassinou seu marido e a família dele. Talvez ela não tenha motivos para acreditar em mim, mas é uma chance. Ela fechou os olhos ao perceber que estava se convencendo de que estava tendo esperança. É melhor do que a desesperança, pelo menos, ela sussurrou para a escuridão. Foi só então que ela caiu num sono profundo e muito desejado. Nu acordou antes do amanhecer e, para sua surpresa, viu que estava olhando para olhos vermelhos e brilhantes, e abaixo da cabeça, uma coxa macia e firme. Você dormiu bem, disse Sobela com um sorriso perplexo no rosto. Desculpe, mais uma vez, pelo jeito como falei com você. Depois que você foi tão longe, ficou comigo, arriscou sua vida só para me manter confortável e sem medo. Você é a última pessoa em todo este mundo com quem eu deveria gritar, exigir qualquer coisa. Eu não tinha o direito de fazer isso, e sinto muito. Nua não levantou a cabeça, apenas lançou um sorriso gentil, tentando tranquilizar a mulher. Não, eu sei como sou. Por que você acha que meus escravos vivem aterrorizados pela minha raiva? Eles também viram um resquício de monstro. Só os maus são bons, só os monstros podem ter justiça, só os mais implacáveis encontram o que desejam. Talvez eu tenha ido longe demais e não devesse ter te assustado. Então, por isso, eu também sinto muito. Bom, amigos de novo, Sobela bateu palmas com alegria infantil, mas talvez devêssemos ir. Tenho certeza de que o Deus Imperador está começando a ficar com fome, e temos uma longa viagem pela frente. Essa é a primeira vez que você conta uma piada sobre isso. Nua conseguiu dar um sorriso que era mais do que um pouco orgulhoso. Sobela se levantou enquanto Nua se levantava e ia em direção às roupas, agora quase secas, apenas para encontrar seu pulso na mão da elfa demoníaca. Não, deixe-me, vivi a minha vida inteira, exceto pelos últimos anos, a serviço de outros com quem não tive escolha. O príncipe foi o primeiro com quem eu quis ficar. Você é o segundo. Deixe-me fazer o que sei fazer melhor. Deixe-me cuidar de você como eu sei, assim como você cuida de mim como você sabe. Nua não conseguiu encontrar argumentos contra isso, então esperou e deixou que a mulher a preparasse para lutar novamente, antes de cuidar de si mesma. Em pouco tempo, estavam preparadas, o acampamento havia sido limpo após uma breve refeição. O cavalo havia sido alimentado e hidratado. E estavam a caminho de um fim que nenhuma delas realmente desejava e nenhuma delas poderia ter esperado evitar. Priceles debruçou-se sobre os livros no gabinete da prefeita. Pelo menos, estava limpo, mas a própria prefeita era definição de desleixada. A escrivaninha era cara, extremamente cara. Ela passou o dedo sobre o papel com a mão esquerda e rabiscou números com a direita. Não demorou muito para descobrir o problema. A prefeita andava de um lado para o outro no escritório enquanto Priceles trabalhava. Sabe, é muito difícil ser prefeita. Tenho a cidade inteira me pressionando por coisas, todo mundo me quer para uma coisa atrás da outra. É só trabalho, 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 trabalho o tempo todo. A prefeita já estava ofegante de tanto andar de um lado para o outro. Priceles fazia o possível para ignorar a respiração, o andar de um lado para o outro e a conversa constante. Entendo, Priceles disse enigmaticamente. Ela levantou a cabeça brevemente, avistou o pescoço nu e sem gola da prefeita, então abaixou a cabeça novamente para trabalhar, esquecendo o que queria dizer. Como se tivesse percebido o nervosismo repentino de Priceles, a prefeita sentou-se do outro lado da mesa. Deve ser difícil ser escrava. Eu não saberia, claro, já que sempre fui livre, mas já vi escravos serem libertados antes. A felicidade estampada em seus rostos dizia muito sobre suas vidas. A voz da prefeita era insinuante e acendeu uma chama na alma de Priceles. Ela virou a página e voltou a somar os números, mas decidiu responder à mulher. Depende de para quem você trabalha, alguns são gentis, outros são cruéis. Você se acostuma a não se pertencer muito rápido. Agora eu tenho uma boa senhora. O rosto gordinho da prefeita se contorceu em uma máscara de compaixão. Sou um sujeito de coração mole, jamais suportaria algo assim. É por isso que não compro ninguém. O fogo interior de Priceles redobrou. A pena quase quebrou em sua mão. Não,
é porque você está roubando dos impostos e não quer que um escravo denuncie você em troca de uma recompensa de liberdade. No entanto, Priscelis disse docemente em voz alta: você deve ser muito gentil, talvez devesse ter comprado alguns e dado a eles uma vida melhor, ou, bem, aquelas pessoas lá fora, você as ouviu, não é, prefeita? Eu não tinha pensado nisso, mas, sim, eu os ouvi, por que pergunta? A prefeita inclinou a cabeça, balançando as bochechas pesadas ao fazê-lo. Eles estavam se oferecendo para se vender por comida, então, se você é tão gentil, por que está deixando-os morrer de fome? Priscelis fez a pergunta como se fosse a hora do dia, e isso fez a prefeita piscar furtivamente. Bem, simplesmente não há dinheiro, o templo também ajuda, mas, bem, você sabe, há tantos projetos que precisam de coisas, só para manter a cidade funcionando, sabe? Tudo é caro. A prefeita gaguejou, despreparada para a reviravolta que Priscelis lhe trouxe. Ela sentiu o coração bater forte, o medo subindo como fumaça no ar, mas o fogo em seu ventre se transformou num inferno e consumiu o medo latejante em seu coração. Vamos levá-la para casa. Priscelis lembrou-se das palavras enquanto sua senhora carregava seu corpo para a carruagem. Eu a nomeio Priscelis. A hora de sua nomeação chegou novamente, e Priscelis lentamente começou a se levantar da cadeira cara que ela sabia agora ter sido comprada com moedas roubadas. Você valeu a pena a perda. O encorajamento de Kaiji naquela mesma viagem voltou à mente, e Priscelis cerrou o punho e o bateu com força sobre a mesa. Ela ergueu o queixo para expor a etiqueta roxa. Mentirosa! Ela rosnou para a mulher, que quase caiu da cadeira em choque com a repentina mudança de comportamento. Você é um ladrão, e preguiçoso, ainda por cima. Ela bateu a mão nos livros contábeis. Você espera que eu acredite que você só arrecadou impostos em números convenientemente pares? Eu. A prefeita se levantou e levantou as mãos para acalmar a escrava que de repente ficou furiosa. Guardas! Priscelis gritou com o rosto contorcido de raiva. Prendam-na! A prefeita entrou em pânico, gritou e apontou, mas com a etiqueta roxa claramente visível, eles congelaram. Eu sou a voz da duquesa desta cidade. Coloque uma mão em mim e prometo que minha senhora não a cortará, ela a raspará. O último a me machucar, ela esfolou vivo. Priscelis pronunciou a palavra lentamente, arrastando-a como a faca que raspou um bíceps. A hesitação em agir os manteve brevemente em um impasse. Priscelis desequilibrou a balança. Sua prefeita tem pago vocês com dinheiro roubado. Eu prometo a vocês dois. Priscelis começou, e se lembrou das pessoas desesperadas lá fora se oferecendo para vender seus filhos ou a si mesmas para Kaiji em troca de nada além de comida e um lugar para dormir. Quando minha senhora souber disso, vocês perderão tudo. Sua única chance é mostrar que trabalham para a cidade e não para. Apontou para a prefeita, que estava fazendo um péssimo trabalho em se fazer parecer menor. Aquilo. Prendam-na e chamem o mestre da moeda. Priscelis gritou a ordem, talvez um pouco mais alto do que o necessário, mas os guardas da milícia, em suas armaduras de meia placa, obedeceram. E mandem alguém ao mordomo na praça da cidade. Digam a ela que terminei e preciso vê-la. Ela gritou para as costas que recuavam. Assim que ficou sozinha, Priscelis desabou na cadeira cara. A almofada macia costurada na madeira era como cair em uma nuvem. Suas mãos repousavam sobre a mesa. Ela olhou ao redor. Tudo parecia, certo, a mesa, por mais cara que fosse, era uma delícia de tocar, sua rica maciez e polimento reflexivo. Nas paredes, havia pinturas decentes, embora não fossem do seu agrado. Mas as paredes também eram lisas e polidas até brilhar. Isso a fez pensar, madeira é o material de construção mais popular aqui, e com razão, as florestas estão por toda parte nos arredores do território pazênio. Mas as montanhas não são tão longe assim. Talvez se a senhora comprasse uma operação de mineração, pudéssemos obter pedras de construção e criar mais permanência. Era uma ideia ousada. Mas nada falava mais da glória do governante do que o fato de seu trabalho ser literalmente tão duradouro quanto a pedra. Assim que esse pensamento momentâneo veio e se foi, Priscelis começou a rir. Ela segurou a barriga e riu alto. Foi diferente do breve momento de um funcionário entregando documentos, ou um plebeu entregando um escravo por algumas moedas, ou mesmo apenas do costume obrigando as pessoas a deixarem passar.
Guardas, guardas de verdade fizeram o que eu disse, a prefeita me olhou com medo e eu tomei uma decisão real. A constatação a levou a estender a mão e tocar o rosto com reverência divina, mas suas gargalhadas alegres ainda ecoavam quando Kaiji se juntou a ela 1 hora depois. O sargento Vargas gritou para a linha em marcha de sua posição, e em seu ombro pendia um saco de pedras que ele atirou contra a linha que avançava com toda a força. Não se escondam! Gritou ele, a linha deve resistir. Confiem no seu próprio escudo. Ele revirou os olhos. Não precisava gritar, as pedras em sua bolsa estavam todas mergulhadas em tinta branca barata. Quem estivesse na frente e tivesse um ponto no centro do escudo ao chegar ao fundo do campo, ganhava uma moeda de cobre de bônus. Quem tivesse um em qualquer outro lugar, não ganhava nada. A princípio, o arranjo havia irritado os soldados, que o acharam irracional. Até que o sargento Vargas atirou 20 pedras em rápida sucessão em um alvo e acertou em cheio no centro todas. Às vezes, onde foi que eu aprendi isso? Ele se perguntou, e novamente a imagem dos olhos aterrorizantes que assombravam seus pesadelos lhe veio à mente, a lembrança da dor de uma espada sendo golpeada, e então tudo desapareceu. Ele atirou outra pedra, sua precisão foi quase completamente inútil. Não exigiu esforço algum de sua parte quando ele recuou, e a infantaria comestran, o orgulho da cidade, estava sendo lentamente reforjada. Oh! Ah! Oh! Ah! Oh! Ah! O canto rítmico dos soldados em passo perfeito os aproximava cada vez mais, e o sargento Vargas continuou a recuar. Atrás dele, ele podia ouvir a mesma coisa. Aquele grupo estava ressentido pela falta de chance de ganhar o bônus fácil, isso os deixou furiosos. Os tambores de Onimeus chegaram aos seus ouvidos, e sem olhar, ele soube exatamente o que estava acontecendo, era a deixa para ele dar o fora da frente, e ele correu como se fosse. A unidade de Onimeus tinha os bônus pesados, suas espadas de madeira eram tingidas de vermelho, e eles tinham que desferir golpes no peito, nas laterais e no rosto, matar alguém. Então o soldado morto perderia seu bônus e este seria adicionado ao total de vencedores. Os árbitros anunciariam os números daqueles cujas mortes eles avistavam ao longo do caminho e procurariam por qualquer tentativa de trapaça. Um dos 12 exercícios que Onimeus e o sargento Vargas desenvolveram junto com Sado, ele recriava o caos e estimulava o trabalho duro, sem falar na competitividade. Isso os fez se destacar. Assim que o sargento Vargas se distanciou, percebeu a estratégia inteligente de Onimeus, o centro pesado que avançava pressionava com força o centro mais leve que ele comandava, fazendo-os recuar, mas suas alas pesadas então se dobraram sobre os flancos daqueles que pensavam estar vencendo. Em minutos, estava tudo acabado. Onimeus havia derrotado o avanço, e homens com braços quebrados gritavam de dor. Escravos vieram das laterais e começaram a arrastar aqueles com membros quebrados, incluindo alguns que haviam levado fortes golpes na cabeça e caído inconscientes, apesar dos capacetes. A magia dos curandeiros foi posta à prova pela 100ª vez, e o sargento Vargas se aproximou do velho para estender a mão. Muito bem, ceder terreno no centro é praticamente inédito. Não, completamente inédito, ele estremeceu. É, porque eu acho que já ouvi falar disso em algum lugar antes. Ele ignorou a breve dor de cabeça e se concentrou no general de aparência orgulhosa. A vitória é mais fácil quando o outro lado acredita que vai vencer. Assim que os bônus forem contabilizados, vamos tentar a captura do castelo. Dê um descanso aos curandeiros, pelo menos, isso pode causar menos ferimentos, mas prefiro que eles não fiquem sem mana. O sargento Vargas propôs e olhou para a fila de homens feridos e caídos. O estrategista invencível olhou para a mesma linha e acariciou a barba espessa. Tudo bem, é justo, não quero explicar à senhora que matei o povo dela antes de qualquer luta de verdade. Dê a todos um descanso, uma refeição farta e, depois que nosso pequeno castelo falso estiver pronto, podemos fazer isso, mas não por muito tempo. Onimeus ergueu um dedo em advertência. Quando a senhora retornar, quero estar preparado para enviar 3.000 soldados para os campos de treinamento de Comestra. Prontos para lutar, prontos para matar, prontos para a temporada de guerra, para lembrar às cidades-estado que não há nada mais aterrorizante do que um Comestra no campo de batalha. Senhor, isso não me traria maior prazer.
O sargento Vargas sorriu e estalou a saudação que sua mestra havia ensinado aos primeiros 25 deles. Falando nisso, como eles estão? Perguntou Onimeus em voz baixa, aproximando-se um pouco mais enquanto falava. O sargento Vargas olhou para onde os 25 treinavam com uma vontade fanática. A maioria deles está com medo, se quer minha opinião, não por si mesmos, mas pela sua senhora. Entrar sozinho em território Tlaumo é suicídio. Ninguém sabe ao certo se ela voltará, mas... Mas o quê? Perguntou Onimeus. Vá em frente, sargento, fale livremente. O sargento Vargas sentiu o fôlego se esvair e seus ombros descaíram. Muitas coisas. Uma das histórias que circulam é que ela se ofereceu para ir sozinha porque estávamos fracos demais para sobreviver. Outros dizem que foi uma conspiração dos sacerdotes para matá-la, para que pudéssemos ser subjugados e ela não pudesse nos ajudar a nos reerguer. Aquela briga contra Bracer atingiu proporções lendárias, mas, ao mesmo tempo, o sargento Vargas tirou o capacete e coçou a cabeça timidamente. Senhor, bem, alguns deles começaram a adorá-la, como Kaiji, chamando-a de deusa. Quando Freijin esteve conosco ontem, ela a chamou de deusa da vontade. Onimeus deu de ombros. E daí? Senhor, sussurrou o sargento Vargas com a voz rouca, isso só pode causar problemas com os templos. Onimeus pôs a mão no ombro do sargento Vargas. Sargento Vargas, os templos disseram que as estrelas decidiram onde sua esposa deveria acabar? O sargento Vargas estremeceu quando a resposta surgiu em sua mente. Exatamente, eu aceito problemas com os templos, porque quando eles perceberem o que está acontecendo, estaremos prontos, Onimeus disse com uma voz profunda, semelhante à de um urso, que não demonstrava nenhum resquício de piedade por sua antiga fé. Quando isso foi colocado dessa forma, o sargento Vargas achou difícil argumentar, então ele nem tentou.